Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e, na verdade, nós estamos na presença do Senhor, agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade concedida. E nessa tarde nós estamos repondo aquela live que faríamos na última quarta-feira, mas não houve possibilidade. Então, eu quero convidar você para uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, do capítulo número 2 e o versículo número 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Meus amados, nós vamos orar agora. Eu convido você para esta oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade concedida e agora usa de misericórdia para conosco, nos abençoa e abençoa todos aqueles que ouvirão esta palavra e assistirão esta live. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui está Paulo escrevendo aos Colossenses e no capítulo 2 e o versículo número 8, ou a partir do versículo número 8, o alvo dele é orientar os irmãos que estavam lá em Colossos, para que não se deixassem enganar pelos falsos ensinadores. Observe o texto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, nesta tarde, nós vamos acompanhar, a partir desse versículo número 8, nós vamos acompanhar aqui Paulo orientando até o versículo número 23, do verso 8 ao 23, nós vamos caminhando com Paulo, desse trecho da sua carta, da sua epístola, e vendo as suas orientações em relação aos falsos ensinadores dos seus dias e também dos falsos ensinadores dos nossos dias. Então, eu te convido agora e vamos comigo nessa meditação. Observe, depois de pedir que aqueles irmãos tivessem cuidado para que ninguém os fizesse presa é aquilo que é roubado. Presa é aquilo que é capturado. Então Paulo, ele não queria que aqueles irmãos tivessem a sua mente capturada por alguns daqueles falsos ensinadores. Paulo não queria que aqueles irmãos ficassem presos, sujeitos a ensinamentos, a concepções errôneas a respeito daquilo que Cristo havia feito por eles na cruz do Calvário e agora da nova condição que eles tinham na presença do Senhor. Então Paulo vai dizer assim, olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sutileza é aquilo que é
bem leve, bem discreto. A ideia aqui é de palavras sutis, um engano bem embutido nas entrelinhas, escondido, para prender aqueles ouvintes nas suas vãs filosofias. Segundo a tradição dos homens, observe, segundo aquilo que os homens tinham por verdade. Não era verdade, mas os homens tinham aquilo por verdade deles. É o que Paulo chama de tradições dos homens. Segundo os rudimentos do mundo, segundo todos os ensinamentos do mundo, ensinamentos antigos, conceitos, pensamentos vãos, né? E não segundo Cristo. Então, observe, eles deveriam estar firmes segundo Cristo, segundo a palavra de Cristo, segundo as orientações de Cristo, e não segundo aqueles homens, aqueles falsos ensinadores. Bem, e por quê? Ele diz, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está vendo? Ele deixa bem claro que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele tem atributos divinos. Jesus Cristo, ele é a palavra final em questões espirituais. Então Paulo não quer que aqueles irmãos troquem Cristo, troquem a sua palavra por vãs filosofias e tradições dos homens e também do mundo. Ele continua, olha, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, e estáis perfeitos nele. Aqui é o aperfeiçoamento que vem do Cristo para a vida do crente. Quando você entrega a vida para Jesus, você está em Cristo e ele vai aperfeiçoando a tua mente, você vai sendo aperfeiçoado na sua vida espiritual. Então ele diz a eles, olha, e estáis perfeito nele. A ideia aqui é presos em Cristo, arraigados na fé em Cristo e não sujeito a coisas dos homens. E ele diz, olha, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Você sabe que a circuncisão era um sinal no físico, era um sinal físico no judeu. Mas agora, em Cristo Jesus, a circuncisão era outra, era a circuncisão do coração. Era um novo nascimento em Cristo Jesus. Então esses irmãos, os colossenses, eles agora estavam circuncidados em Cristo. E Paulo, para não deixar dúvida, para que eles não pensassem que Paulo estava falando dos ditames, dos cerimoniais da lei, Paulo diz assim, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu não estou falando daquela circuncisão feita no cerimonial judaico, não é isso. Eu estou falando da circuncisão que Cristo faz no coração do homem. Circuncisão também fala de higiene, limpeza. E Jesus faz uma limpeza na mente, no coração de todo aquele que crê. Então ele fala, eu estou falando da circuncisão de Cristo. Mas além do novo nascimento, tinha outra experiência que eles tinham tido. Ele diz assim, olha, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Está vendo? O batismo aqui
é o batismo nas águas. Porque, na realidade, batismo fala de imersão. E no batismo nas águas, nós somos, em figura, imergidos no próprio Cristo. Na realidade, nós somos sepultados com Ele. E como Ele ressuscitou pelo poder de Deus, nós também ressuscitamos pela fé nele. Ressuscitamos do quê? Da morte por causa dos nossos pecados. Então ele diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador pessoal, quando nós cremos que Ele está vivo, nós estamos crendo no próprio Deus que o ressuscitou dos mortos. E na fé, nós ressuscitamos com Ele. E o batismo é uma figura dessa ressurreição com Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Tu viu? Essa morte, ela é literal. O pecado gera morte. E nós, na nossa natureza adâmica, natureza carnal, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. O corpo morto está alheio às coisas à sua volta. Ele já não vive. E nós estávamos mortos em relação a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Mas quando cremos em Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, perdoando-vos, diz Paulo, todas as ofensas. Meu amado, Deus perdoou todos os teus pecados em Cristo Jesus. Tudo que você cometeu, não importa a gravidade, antes da conversão a Cristo, antes do novo nascimento, antes da ressurreição com Ele, no plano do novo nascimento, todos esses pecados, eles foram perdoados. E mais, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ouviu? Então, diante de Deus, por causa da santidade de Deus, por causa da lei de Deus que é santa, havia lá uma cédula, havia um documento, numa linguagem nossa, havia um documento registrando uma dívida que nós tínhamos para com Deus, uma dívida impagável. Por quê? Porque Adão, ele ofendeu a Deus quando ele pecou. E nós estávamos nos lombos de Adão, porque de um Deus fez todos os homens. Então essa dívida, ela estava diante de Deus. Mas quando cremos em Cristo, essa dívida, ela foi riscada, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, porque nós não fazíamos o que Deus queria, e de alguma maneira nos era contrária. Então essa cédula era contra nós. Ela nos condenava diante de Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e diz, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. A linguagem é figurada. Quando Jesus vai até a cruz, ele leva com ele os nossos pecados. Ele pega esse documento, essa cédula que era contra você, contra mim, contra nós, e ele crava na cruz juntamente com ele. E não é só isso. Ele diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente
e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus, com a sua morte expiatória na cruz do Calvário, ele despoja os principados e potestades. Ele tira do diabo todo e qualquer direito sobre a vida de todo aquele que crê. Porque quem não crê em Jesus Cristo ainda permanece nos seus pecados e ainda é presa do diabo. Nós não. Nós somos livres porque a cédula que nos era contrária, Jesus tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E Jesus, ele tomou tudo do diabo no que diz respeito à salvação do ser humano, que nele crê. O homem precisa crer em Jesus. E os expôs publicamente. Então, na cruz, Deus deixou claramente que o problema do pecado estava resolvido e o diabo perdia ali todo o direito sobre o ser humano. Tanto que aquele que não se converter, ele será condenado juntamente com o diabo. Não é o diabo que vai levar ninguém para o inferno. O diabo vai para o inferno também. E as pessoas irão se não crerem em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele tem todo o poder, ele arrancou das mãos do diabo todo o direito em relação às almas. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele será salvo. E deles triunfou em si mesmo. Então Jesus é vitorioso por si mesmo. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele sozinho levou a cruz. Ele assumiu os meus, os teus, os nossos pecados. Então, meu amado, a obra salvadora de Jesus Cristo, o alcance dela é para todo aquele que crê. Então, se você creu em Jesus Cristo, você é salvo, liberto e você está vivo para Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas agora você vive para Deus. Você vive para aquele que te criou. Você vive para aquele que te amou. Você vive para aquele que te salvou. Bem, diante dessa exposição que Paulo faz aos Colossenses, observe que ele vai explicar para eles por que eles não podem ficar presos a filosofias, a tradições humanas. Então ele vai dizer a eles que Jesus fez uma obra completa. Ele vai dizer a eles que o que era contra eles diante de Deus já não existe mais, porque Jesus riscou essa cédula. Jesus cravou na cruz do Calvário. Então, diante dessa exposição, dessa revelação, Paulo vai dizer a eles em que eles devem tomar cuidado agora. Observe. Portanto, observe essa palavra portanto, é um termo conclusivo. Então Paulo vai dizer assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqueles irmãos não deveriam permitir que ninguém ficasse julgando a salvação deles em relação a guardar dia, em relação a comer isto, ou comer aquilo, beber isso, ou beber aquilo, nem por guardar festa ou não guardar festa, ou dos sábados. Tudo aquilo era o quê? Eram cerimoniais judaicos. E esses falsos ensinadores, eles queriam associar essas práticas cerimoniais e mais um monte de tradições como um complemento da salvação. Queriam tê-los como presas suas, levando-os a ficar preocupados com datas, com isso, com aquilo, né? E isso não poderia acontecer. Então Paulo está dizendo, olha,
ninguém vos julgue. Então não permita que ninguém venha dizer, você vai para o inferno porque você não está guardando esse dia, você não está guardando isso, não está guardando aquilo, porque você não está comemorando essa festa, comemorando aquela. Não, eles tinham que esquecer isso. Meu amado, você também, você é liberto pelo sangue de Jesus. Então não permita que você seja julgado por ter obrigatoriamente que guardar dia, isso e aquilo outro. Esqueça isto, não é? Ele continua, ninguém vos domine a seu bel prazer. Olha só. Com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Está vendo? Não deveria que ninguém, ao seu bel prazer, quer dizer, alguém para satisfazer o seu próprio ego, viesse por desculpa de humildade, obrigar aqueles irmãos a estar aí, adorando o anjo, né? Entrando em campo de coisas que não viu, enchendo a mente dos irmãos de superstições, né? De coisas que não ia cooperar em nada para o crescimento deles espiritual. E ele diz assim que essas pessoas eram orgulhosos, inchados na sua carnal compreensão. A Bíblia é o livro de Deus, é preciso ter uma mente espiritual. Não é verdade? E aqueles homens vinham com a mente carnal, cheio de suposições, cheio de bobagem, na realidade, para a mente daqueles irmãos. E eles deveriam, sim, eles estar ligados em Deus, porque Jesus é a cabeça, né, da igreja. A igreja é o corpo. Então essa pessoa que estava com esses ensinamentos falsos, inventando o culto dos anjos, inventando um monte de coisa para satisfazer a ele mesmo, mas ele queria envolver aqueles irmãos nisto. Então ele disse, esses ensinadores, eles não estão ligados em Cristo. Por isso que a mente deles ela é carnal, a compreensão deles é carnal. Por quê? Porque não estão ligados em Cristo, porque o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então, todo aquele que está em Cristo, ele está ajustado no corpo de Cristo. Ele está fazendo a sua parte no corpo. Está servindo a Deus, está glorificando a Deus. E ele vai cada vez mais crescendo em Deus. A igreja de Cristo, ela vai crescendo em Deus, quando, claro, ela está ligada em Cristo, que é a cabeça da igreja. Bem, aí diante de tantas orientações, proibições, Paulo vai dizer a eles, vai fazer uma pergunta retórica para que eles raciocinassem. Olha o que ele vai dizer. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Observe, ele está dizendo assim, olha, se vocês
já morreram com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, se vocês estão mortos em relação aos costumes mundanos, em relação às superstições do mundo, por que alguém quer colocar sobre você ordenanças como se vocês vivessem no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseis? Meu amado, presta bem atenção. Cuidado com doutrinas que não têm fundamento bíblico, né? Por exemplo, hoje é sexta-feira santa. Sim, e daí? Bem, daí que é uma doutrina católica. Não existe dia santo, nem no domingo é santo. Jesus disse, todos os dias são maus, todos, segunda, terça, todo dia tem problema. Então, essa sexta-feira que é chamada de santa, é uma doutrina católica. Na realidade, é um feriado católico. Aí eu te pergunto, você é um crente, e só porque é uma sexta-feira tida como santa pelo mundo católico, pelo mundo, você não vai comer carne? Hoje você não vai comer carne. Por que você faria isso? Entendeu? Por que colocar esse jugo na vida de quem pertence a Cristo? Por que eu sou obrigado a comer peixe hoje? Por quê? Você está entendendo? Então, o Evangelho, ele é libertador. Então, meu amado, se você que está me ouvindo, se você comprou peixe só porque é sexta-feira santa, você peça perdão a Deus porque você errou. Isso é rudimento do mundo. E por aí vai, né? Por aí vai. Páscoa, época natalina, tudo é rudimento mundano. É mistura. É coisa de Babilônia, Roma e o mundo atual. Então nós somos crentes, você não é obrigado a fazer nada disso. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. Por quê? Porque você é salvo em Cristo Jesus. Entendeu? Cristo é a cabeça da igreja. Então ele diz, olha, se você já morreu com Cristo em relação aos rudimentos do mundo. O rudimento do mundo é tudo aquilo que não serve. Então nós crentes não tem essa história de simpatia, amuleto, quer saber mais? Padrinho, madrinha. Isso são tudo rudimento de um mundo católico. E nós somos crentes. Você está entendendo? Então, ter a mente de Cristo é ser livre. Você não pode deixar se prender, ser capturado. Um leão, uma leoa captura lá uma zebra. A zebra é a presa do leão, porque foi capturada por ele. Você vai deixar esses rudimentos capturar você? Por trás disso está demônios terríveis. Você é um homem livre, é uma mulher livre, em Cristo Jesus. Livre não para pecar. Então essas coisas de não toques, não proves, não manuseis, sem fundamento bíblico, essas coisas não servem para nada, certo? Ó, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Os homens passam, e as suas doutrinas humanas, sem fundamento bíblico, vão-se embora junto com eles. Você vai ficar preso nisso? Não, você é uma pessoa livre. Agora, observe, as quais têm, quer dizer, esses costumes, esses rudimentos do mundo, essas coisas que muitas igrejas têm, né?
Por exemplo, não comer carne na Sexta-feira Santa, isso e aquilo. Não jogar o pão da ceia fora. Enfim, tem um monte de superstições. Tudo isso aí, ele diz assim, olha, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ó, aparência de sabedoria. De repente parece até sabedoria. Olha, Jesus, ele morreu na Sexta-feira Santa, não vamos comer carne, e porque vem a Quaresma. Tudo isso é tradição católica, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, eu sou salvo em Cristo Jesus. Tá certo? Mas a Bíblia está dizendo que coisas desse tipo, eles têm alguma aparência de sabedoria. Parece que é sabedoria. Aí está incluído o tal do copo com água, está incluído nisso aí. Sabe o que está incluído aí? É aquela história de, na semana que antecede a ceia, tem uma semana santíssima. Ai, a ceia é domingo, não vou brigar com meu esposo. Ela diz, não vou brigar com a minha esposa, ele diz. Eu vou fazer isso, porque é a ceia. O diabo vai estar mais terrível agora. Não, o diabo é tentador todo dia são maus. Então essa história de você tirar dia, tirar semana, essas coisas aí, parece que são coisas sábias. Ele continua, olha, em devoção voluntária, em devoção voluntária. Puxa, que pessoa voluntariamente ele está fazendo aí isso, está fazendo aquilo, olha, ele está fazendo isso e tal, está comendo pão sem fermento, está fazendo isso aqui e aquilo outro. Humildade, aparência, parece humildade. E em disciplina do corpo. Puxa, tá vendo? Tá lá, aquele lá realmente não faz isso, não faz aquilo, guarda os dias certinho e tal. Tudo isso é aparência. Tem, na verdade, alguma aparência do quê? De sabedoria, devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo. Entendeu? Agora, mas a Bíblia tem um mas. A palavra mas existe na Bíblia. Mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Merece uma explicação, né? Não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Conclusão. Tudo aquilo que for cheio de não faz, não pode, cuidado, sabe? Tudo esses dias, guarda-dia, sabe? Todas essas coisas assim, na realidade, elas não servem para satisfazer a Deus. Não faz bem nenhum para a pessoa que o faz. Mas ela satisfaz o quê? A carne. Entendeu? O ser humano gosta. Eu tomei o copo com água, abençoado. Eu não comi carne na Sexta-feira Santa. Eu jejuei o dia inteiro. Eu fiz, sabe? O que satisfaz é o ego, é a carne. Por quê? Porque a pessoa não fez para Deus, fez para ele mesmo. Então, meu amado, entenda uma coisa, você é salvo em Cristo Jesus. Então sirva-o, ame-o, ame a sua palavra, seja criterioso, exija fundamento bíblico naquilo que você recebe. Nós estamos numa época de informações, a internet está cheio de informações. Paulo disse que há muitas vozes no mundo
e nenhuma delas é sem significado. Então tem pessoas falando o tempo todo e cada voz tem um sentido. Por trás de cada voz tem alguém querendo alguma coisa. E nós temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, meu amado, é isto. Então, nós que somos salvos, não tem esse negócio de guarda-dia, não. Nós usamos o domingo porque é normalmente um dia de descanso, só isso. Mas não tem esse negócio de domingo, dia santo, sábado, dia santo, não tem essas coisas, não. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Os fariseus é que lavavam prato, lavavam copo, lavavam a mão, tudo seguindo um ritual. O problema não era a higiene, no caso deles, né? Eles torceram a lei, eles usaram as orientações da lei, que eram até higiênicas, eles usaram para espiritualizar, para eles aparecerem como pessoas e tal, totalmente sem fundamento bíblico. Aquilo satisfazia o ego, a carne. Então, meu amado, que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que essa palavra de reflexão, ela venha aí te ajudar desse feriado, tá? Enfim, que Deus nos ajude. Nós vamos ouvir um hino. Eu convido a você para esperar. Vou chamar uma de nossas irmãs, ela vai cantar, e depois eu dou as orientações, a bênção final. Tá bom? Não sai daí não, tá bom? Tenha mais um pouquinho de paciência só. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã? Amém, irmã.
Meus amados, eu acredito que houve algum problema no som da nossa irmã Fernanda. Você está me ouvindo? Responde para mim se você está ouvindo agora, se você me ouve. Se você estiver me ouvindo, nós estaremos encerrando. Você pode dar um retorno para mim, se você me ouve? No momento do cântico, estava sem som. Mas eu não sei como está agora, né? Bem, nós estamos encerrando agora. Amém. Dá para ouvir. Meus amados, muito obrigado pela tua presença aí, pela tua paciência, tá? Voltaremos domingo pela manhã com a nossa escola dominical, tá? Deus te abençoe, que Deus te ajude, né? Que você tenha uma tarde na presença do Senhor. Nosso irmão Sebastião fará uma live no Facebook dele hoje às 8h30. Você entra e acompanha lá também, para prestigiá-lo. E até domingo, se Deus